Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do livro do Tony Judt, Pós-Guerra. É um capítulo que, como os anteriores, eu senti que ele começa de maneira um pouco repetitiva, porém ele começa dando informações que nos capítulos anteriores, ele estava meio que segurando, né? Então ele fala agora, deixa mais claro problemas de soldados soviéticos que são assassinados por covardia, ele fala da fome na Ucrânia, do Holodomor, embora não cite os nomes, e aí vai passando esse processo até que ele começa a parte de falar dos julgamentos encenados e do horror do regime stalinista. E aí eu acho que fica mais interessante, mais próximo de alguns livros que eu vou citar ao longo da discussão. E é isso, essa foi minha impressão geral. Alguém deseja comentar? Eu quero fazer um breve comentário. Primeiro, Aloysio, bem-vindo ao Clube do Livro. Você sabe que a sua presença é esperada tem muito tempo, né, Nayara? Mais de ano aqui que nós queremos. Para quem não sabe, gente, o Aloysio, ele tem uma formação distinta da minha e da Nayara. Ele é filósofo, tá? Doutor em filosofia, então é assim, pô, vocês vão ver só depois quando ele falar. Então, nós queríamos muito para ter uma visão assim, não é diferente, eu diria que é uma visão assim distinta do que como os economistas pensam. Então, vamos lá. O livro em si, esse capítulo, eu tive eu não vou te falar que foi uma surpresa positiva, porque ele tem idas e voltas. Da mesma forma que ele tenta encobrir algumas coisas da União Soviética, volta novamente a uma coisa que ele falou que eu não ia falar, que é a Segunda Guerra Mundial, mas quando é para falar da grande guerra patriótica da União Soviética, essa coisa de historiadores esquerdistas, ele encobre. Mas eu achei interessante que no começo do capítulo ele faz pelo menos um meia-culpa comunismo que planificação não funciona. E aí mostra vários dados e vários exemplos de vários países satélites, como a União Soviética também, onde a planificação só gerou morte, fome, destruição da agricultura, destruição da indústria, tá? Cuba hoje em dia. E posteriormente também eu achei que para o final do capítulo ele também faz um grande meia-culpa com relação ao crime e aos julgamentos dos comunistas, tá? Como que a União Soviética, como que eram bárbaros os julgamentos. É até interessante ali, tá? Que toda vez que nós falamos de nazismo e comunismo, ali apareceu o antissemitismo da esquerda, que é tão relatado na história, e os nossos partidos de esquerda aqui são a prova disso, nos Estados Unidos também, recentemente, e assim, e ainda tem coragem de falar que o fascismo é de direita, tá? Mas, enfim, isso nós vamos falar mais à frente. Pode falar, Thalita. Eu ia falar que uma parte que eu achei bem interessante foi no começo do capítulo também, acho que eu não marquei a página ao certo, mas aí quando ele fala que com a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, a política de Stalin foi justificada e os crimes por ele cometido antes da guerra em grande medida esquecidos. O sucesso, como Stalin bem sabia, é a fórmula que dá certo, é uma fórmula que dá certo. Eu acho que, tipo assim, até hoje em dia, envolvendo política, muitas coisas que os políticos fazem ficam, tipo assim, encoberto pelo sucesso que eles têm. Então, tipo assim, por essa questão mesmo dessa idolatria que, não só no Brasil, né, mas acho que no mundo todo, tem em relação aos políticos. Então, tipo assim, desde antes da Segunda Guerra, na Segunda Guerra, e depois, e até hoje em dia, isso ainda funciona, né? Excelente. Mais algum comentário inicial? Sim, eu queria dizer que o capítulo ele começa, eu acho que
prosseguindo alguns aspectos do capítulo anterior, né, que ele fala a respeito de Tito, fala a respeito do controle que a União Soviética estava fazendo sobre essas revoltas que estavam acontecendo na Europa Oriental. E aí eu queria falar, eu notei justamente o que o Luiz falou sobre o antissemitismo, né? Como ficava feio para a União Soviética ser antissemita, sendo que um dos principais, digamos que, lema dos aliados contra os nazistas foi justamente o protesto contra o antissemitismo. Então mostra como é que vários julgamentos soviéticos com relação a judeus eram feitos secretamente e também eles usam aquele pano de fundo, né? Tipo, a gente não é antissemita, nós somos anti-sionistas. Mas, na verdade, no fim, é, eles sempre chegam à mesma conclusão, né? Tanto os antisionistas quanto os antissemitistas, que os judeus são uma raça ruim. Enfim, depois a gente vai falar mais a respeito disso. Eu achei muito interessante que todo início de capítulo, naquelas citações iniciais, né, a gente já pode criar uma expectativa do que esperar em relação ao capítulo. E eu tinha lembrado que no início do capítulo não foi nem nas citações aqui do capítulo 6, quando ele fala que o Exército Vermelho se deslocava a pé. No capítulo anterior, no capítulo 5, uma das citações de alguém que eu não tô lembrada agora, ele fala que o Exército Vermelho só precisava de botas para se deslocar até o Mar do Norte. Aí eu achei isso muito interessante, sem contar que as outras citações aqui do início do capítulo também são muito boas, né? Eu acho que explicam bem. Está no mudo. Ah, tá. É porque. Ok. A gente, só para fazer aqui uma espécie de disclaimer, eu não tive a oportunidade de ler o capítulo. O tema é muito interessante, já fiquei atraído pelo assunto, assim, de cara, mas eu não tive condições de ler o capítulo, né? Nayara até me passou, mas eu não pude. Eu me mudei para a Bahia, né? Estou começando aqui uma carreira, né, diferente agora na docência federal, então eu estou numa bagunça danada, né? Começando a dar aula, mudando de casa, então, mas para o próximo texto eu tenho certeza que vou ter oportunidade de ler. Mas eu só queria fazer um apontamento aqui a respeito de alguma coisa que o Luizinho falou, né? O Luiz falou e alguns também de vocês falaram, a respeito dessa absolvição, né? Quase que, digamos assim, posterior ou tácita do regime stalinista, né? Principalmente no Ocidente, assim, né? Isso é uma coisa que eu acho que se deve em grande parte, principalmente no Ocidente, né, nos países ali ocidentais e tudo, há uma espécie de, digamos assim, de efervescência cultural que havia nos países europeus, uma espécie de dominância, né, ou de domínio mesmo cultural de partidos de esquerda e partidos intelectuais de esquerda, intelectuais vinculados a partidos comunistas, né, por exemplo. Então, na França, por exemplo, você tem o Jean-Paul Sartre, né, que era o maior intelectual francês da época, todo mundo respeitava ele realmente tem uma obra filosófica imensa, só que politicamente era um cara que fazia de tudo para defender ali, né, todo tipo enfim, né, de política, né, dos países comunistas. E aí isso envolve também varrer as coisas ali sujas para debaixo do tapete, né. Você tinha também Roland Barthes, né, que salvo engano, era da mesma linha, né? E você tinha também na Alemanha ali alguns intelectuais que pouco depois, assim, né? Eu digo, posteriormente à Segunda Guerra Mundial, você também tinha alguns intelectuais que tinham bastante afeição a esse tipo de regime. Então, é como se em sociedades ali que dispunham de uma certa liberdade de imprensa e liberdade de cultura, os crimes do regime stalinista, né, e desses, enfim, né, dos regimes comunistas de maneira geral, fosse muito mal visto. Tem até um episódio, assim, episódios do George Orwell, né, tendo dificuldade para publicar a obra dele, né, assim, né, não é o momento, né, isso aí pode soar mal. Então, eu acho que as características culturais e acadêmicas, intelectuais dos países ocidentais nessa época ajudam a explicar esse fenômeno. Ele é um fenômeno muito curioso, né? E até hoje ainda há um certo desconforto em certos círculos intelectuais em falar dessas coisas, né? Imagino que o Luiz pensa, né, mais ou menos assim, talvez os colegas, né? Não sei. Aloysio, eu queria te perguntar, por que você acha que havia no século XX na Europa e no Brasil, acho que no século XXI isso fez mais presente, uma presença tão grande
de ideologias de esquerda sendo defendidas pelos acadêmicos, pelos professores. É nesse meio mesmo, você citou do Jean-Paul Sartre e outros filósofos. Ai, assim, é difícil, Natan, explicar isso, né? Assim, é muito complicado, de modo que eu posso talvez apenas especular, né? E a minha especulação é só isso, é uma especulação e tem algo enfim, né, de um pouco de chute mesmo, mas enfim, né, tá valendo. Eu imagino que esse tipo de ideologia, né, esse tipo de aparato intelectual, ele satisfaz algumas necessidades intelectuais de muita gente, né? Uma certa necessidade de revolta intelectual, né? Muito embora às vezes o pessoal não coloque a mão na massa, né? Quase nunca o pessoal coloca a mão na massa, mas uma certa necessidade psicológica de se colocar contra o status quo, né? De você ter um conjunto ideológico que dá vazão a uma certa revolta, aquela excitação, né? De você fazer parte de um movimento, né? Que, digamos assim, aspiram uma certa coisa, né, uma certa efervescência ou uma certa mudança radical. Então, enfim, né, talvez essa necessidade psicológica de estar, né, digamos assim, ele presente, tentando, né, construir a história, porque se a gente for parar para pensar, né, as mudanças incrementais, às vezes, que o capitalismo sustenta a social-democracia, elas talvez, eu acredito nisso, né, elas são mais benéficas a longo prazo, mas elas são um pouco entediantes, né, no fim das contas, assim, né? Você é um negócio meio, você melhora uma coisa aqui, depois melhora outra coisa ali, você não tem digamos assim, essa excitação pré-revolucionária que caracterizava, né, esses movimentos intelectuais. Então, eu acho que a esquerda radical ela é naturalmente atraente, em grande parte por causa disso, né? E aí você vê intelectuais da época, né, em manifestações, enfim, né, em todo esse tipo de coisa, assim, né, em todo esse tipo de movimento. E talvez tenha alguma razão, não sei, né, talvez alguma razão histórica aí, né, do ponto de vista de como talvez o marxismo em particular ele foi influente, né, em várias áreas da vida intelectual, né? Então, assim, o marxismo hoje ele, pelo Luizinho, né, Nayara, podem me corrigir se eu estiver errado, ele não tem muita influência hoje na teoria econômica que se faz na ponta, né, nos departamentos mais influentes em economia. Mas se você for pegar ciências sociais, literatura, história, enfim, várias outras áreas aí vinculadas à humanidade, elas têm digamos assim, elas estão debaixo de uma sombra muito grande do marxismo, né? Então é natural que a perspectiva marxista que envolve, né, essa ideia de revolução atraia um pouco o pessoal que discute essas coisas. Então eu acho que a coisa vai mais ou menos por aí, tem essa razão da importância do marxismo em certas áreas, né, ou pelo menos da influência, e também o fato de ser um tipo de abordagem teórica que satisfaz certas necessidades psicológicas, né, de fazer parte, né, da construção histórica, esse tipo de coisa. Os intelectuais do século XX, eles gostavam muito dessa ideia, né? Mas você acha que é aquele negócio da teoria gramsciana, né, de dominar a cultura, a educação, você acha que é realmente algo que pode ter sido colocado na prática pelos intelectuais, pelos filósofos, pelo próprio Estado, ou você acha que é mais teoria da conspiração? Olha, eu, assim, por incrível que pareça, quando a gente fala disso, né, assim, aquela ideia de intelectuais orgânicos ocupando postos-chave, né, na burocracia do Estado, tem duas abordagens que a gente pode, pelo menos duas, né, abordagens que a gente pode dar para isso. Uma delas é uma espécie de plano, alguma coisa assim, né, em que estruturas ali, ou certos ciclos de poder, fazem isso de maneira proposital e por aí vai, né, assim, uma espécie de enfim, plano executado ali por um punhado de gente. Mas tem uma outra explicação que eu acho mais prosaica e que eu acho mais convincente, de que é a seguinte, assim, as pessoas, a universidade, né, a intelectualidade, a cultura, jornalismo, etc., forma muita gente com essas, digamos assim, predisposições intelectuais. E essas pessoas, elas vão tender, né, porque elas fazem parte de certas elites, elas vão tender a fazer parte, digamos assim, de um certo aparato de Estado. E é normal, como um resultado emergente, que algumas políticas que a gente vê, né, tenham essa direção. Eu acho que no Brasil a gente acaba vendo isso em alguma medida com o poder judiciário, né, alguma coisa assim, né, pelo menos alguns setores
do Poder Judiciário, ministérios públicos, etc. Então, assim, eu não acho que seja, pelo menos assim, eu não me convenci ainda de que seja um plano deliberado por uma, digamos, uma elite, uma cúpula dirigente nesse sentido, né? Mas talvez algumas coisas que a gente vê um resultado emergente de muita gente, de muitas pessoas, né? Que pensam de uma determinada forma e puxam, digamos assim, o aparato estatal numa determinada direção. Certo. Obrigada. Mais algum comentário, gente? Então vamos lá. Já viram que não leu nada, mas já falou bastante coisa. Então, começando o trecho, né, o início desse capítulo, como a gente já tinha mencionado, ele vai trazer algumas retomadas, né, como o Luiz falou, uma certa meia-culpa, porque aí ele vai apontar alguns problemas, né, do regime. Então, ele cita os soldados que morreram por covardia, né, lembrando aquela discussão que a gente teve no encontro passado. Na União Soviética, você não pode desistir, você não pode ser capturado pelo inimigo, qualquer um desses casos poderia ser punido com morte. Cita como a Ucrânia e outros países, né, foram devastados, e aí com grandes situações de fome, que aí ele não dá o nome, né, mas do Holodomor em 32, e depois ele fala da fome de 46 e 47, que ele cita, acho que cita, né, não lembro se ele cita ou se foi só uma observação minha, mas que era um período que a Ucrânia estava com muita fome, mas Stalin priorizava a exportação de grãos. Então, ao invés de alimentar a população, ele priorizava a exportação, que piorava a situação, né? Então, você tinha problemas de seca, de falta de infraestrutura e essa priorização econômica. Cita novamente a continuidade dos programas, né, do Stalin assumindo na Alemanha um regime que seria, de certa forma, uma continuidade estrutural. Então, as instituições seguiram, e aí ele cita aqui uma ideia de continuidade senhor-escravo, que antes era a Alemanha que ocupava, agora é a União Soviética. Então, a estrutura muda de senhor, mas a estrutura continua parecida. Fala do Stalin como um império pobre, explorando a periferia rica para extrair recursos né, desses países que vão formando o cordão de proteção da União Soviética. E cita, aí eu acho que o Tony Judith ele vai fazer um pouco do porquê que isso está acontecendo, né, e vai tentando oferecer as explicações. E aí ele vai falando da replicação dessas instituições e práticas, que tem a intenção do Stalin de criar um monopólio, uma uniformidade mesmo, para criar um monopólio tanto político quanto econômico. Então, só o poder político comandado por ele é o que vale. Só as políticas econômicas comandadas por ele são as que valem. Então, os países teriam que adotar as constituições no sistema soviético, os planos quinquenais, o regime de policiamento dos partidos que são subordinados ao Partido Central na União Soviética. E aí, vamos ver o que mais. Depois ele começa a falar dos processos de estatização, que foram um pouquinho diferentes entre os países. Então, ele cita estatização por expropriação direta. Então, o governo vai lá e toma as empresas privadas, e agora as empresas passam a ser públicas. E as estatizações por vias indiretas, que é, por exemplo, criar um sistema de impostos que forçam as empresas à falência. E aí você induz, né, e confisca de forma indireta. Eles citam também as reformas monetárias, que às vezes pode destruir a poupança, né? Então, o formato da reforma monetária, às vezes, pode desvalorizar a moeda, e aí o seu dinheiro começa a valer menos, vai destruindo a poupança, e aí, com isso, você pode eliminar a classe média, que era a classe média proprietária. Outras formas de fazer isso, né, seria a redistribuição de terras, que o Stalin fez, que também já foi discutido em capítulos anteriores, e aí você tem a redistribuição de terra, distribui de forma muito pulverizada, de forma que os agentes que receberam as terras não conseguem ser produtivos, não conseguem ganhar escala, não conseguem ter mecanização.
Você começa a ter penalização progressiva por meio de impostos desses pequenos produtores. E aí você chega na coletivização compulsória. E aí ele, em alguns momentos aqui, ele vai falando sobre como a gente tinha a perseguição aos kulaks, né, ou kulaks, não sei qual seria a pronúncia correta, eu falo kulak, tá bom. De como primeiro você institui que o capitalista é um kulak ou kulak, e ele não pode ter as terras, então você quer tomar a terra desses indivíduos. Você começa a instituir impostos, você começa a instituir barreiras sociais, então os kulaks são mal vistos pela sociedade, não podem ter acesso à escolaridade, então as crianças, filhas de pais que foram acusados de serem kulaks, sofriam discriminação. E aí um dos livros que trata um pouco disso, e de outras coisas do livro, que é muito legal, é o Sussurros, do Orlando Figes, ou Figes, eu falo Figes também, porque é brasileiro tudo, que é um livro muito bacana para ver essa realidade. Inclusive, ele vai falar dos julgamentos, tanto das purgas, porque é basicamente a vida privada na Rússia de Stalin. Então, é um livro excelente. Podem ler, que é um livro muito bom. Aí, continuando nesse trecho, né, quando ele vai falando desse processo todo forçado, surge um outro aspecto econômico relevante, que a política, quando ela é quinquenal, quando o que vale é o poder político e econômico que o Stalin determina, ele não está seguindo um regime de preços. Então, ele vai, por decreto, estabelecer o que ele quiser. Mas quando ele faz isso, às vezes o que ele quiser não é o que vai funcionar. E aí, como que o governo age nesse tipo de caso? Quando não funciona, você tem que achar um bode expiatório. Você transforma em crime. Então, você tem que achar algum criminoso que seja culpado pelo fato de que o sistema deu errado. Porque não é o sistema que deu errado, é alguém que tem culpa no cartório. Então, é uma mudança, né, de mecanismo. Já que você não tem alocação via preço, você tem alocação via política, você tem que ter alguma forma coercitiva de explicar as falhas do sistema. Alguém tem algum comentário até aqui? Querem fazer alguma coisa? Eu quero, então. Pode falar. Bom, a Nayara, eu acho que foi falou muita coisa. Eu queria destacar, nessa primeira parte, primeiro, a puxão de, vamos dizer assim, puxando muito saco, né, da União Soviética, falando da grande guerra patriótica, que isso vem até de um discurso do Stalin, mas mostra aqui, gente, que em 41 e 42, o Stalin fuzilou 150 mil soldados por covardia. Vamos ter uma ideia do que são 150 mil soldados. 1/3 de todos os mortos dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, ou 1/3 de todos os mortos do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial. O Stalin fuzilou por covardia. Eles não tinham... São 2 estádios do Maracanã, Luiz. Como que é? É 2 vezes a capacidade do Maracanã. Então, assim, ele fuzilou. Isso só em 41 e 42, gente. Isso, tá? Foram, eu acho que a Thalita que falou dos soldados que iam para o norte só de botas. Só que... Foi você, né, Thalita, que falou? Foi a Lídia. Só que a grande questão é que eles contavam, às vezes, os que chegavam, não os que saíam, que a quantidade dos que morreram lá no meio, entendeu? Então, assim, também é legal que, apesar de você notar que ele está fazendo uma retórica, ele começa a falar do Stalin em termos fraternais e não punitivos, mesmo que ele coloca entre aspas, tá? Para outras vezes, ele fez uma outra menção ao Stalin aqui que eu achei muito curioso. Espera aí, deixa eu ver. Estava aqui na minha mão agora, mas agora eu não vou achar. Então, eu achei que, enfim, mas pelo menos deu a esfera do que nós estávamos falando. Ele deu um exemplo muito legal do que é uma economia comunista quando ele falou que em 1938, Tchecoslováquia e Áustria tinham o padrão de, por habitantes, um carro para cada, por exemplo, 100 mil habitantes. Tá?
passaram-se 22 anos na Tchecoslováquia, que era comunista, esse padrão caiu 66%. Então, agora, cada 3 carros na Áustria significavam um carro na Tchecoslováquia, tá? Que mostra um pouco do padrão da época. Nessa primeira parte, eu acho que é só isso, tá? Eu anotei outras coisas, mas muita coisa a Nayara, inclusive, já tinha falado, tá? Então, eu acho que é isso. Também eu achei interessante uma coisa que é muito normal, tá? Depois, gente, no final, eu quero voltar na discussão do Natan com a Luísio, mas no final eu vou voltar, eu estou me coçando para falar, mas eu falo assim, senão a Nayara vai me xingar. Mas o que acontece? Eu achei muito interessante que ele mostrou, olha só, gente, quem é do partido tem privilégio. Então, se você é um operário ligado à burocracia do partido, você pode ter certeza, você não passa fome, seus filhos vão ter boas escolas, então entre no partido, tá? E é uma coisa que sempre os historiadores sempre falam, e eu achei que ele foi justo, pelo menos, em falar sobre isso, tá? Então é isso. Essa primeira parte, eu acho que foi só isso que eu destaquei. Vou continuar, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Eu marquei um trecho aqui que eu até fiz uma piadinha, que ele vai falando, não vou ler, não porque é o parágrafo inteiro, mas assim, ele diz que tem um lado bom da economia planificada. E aí, basicamente, o lado bom que ele diz é que a coletivização forçada libera mão de obra para a industrialização, que também é forçada. Então, ele coloca como se fosse uma coisa boa, mas não tem nada de bom aí, né? Você só liberou mão de obra, mas é tudo forçado. Rapidinho, Ó, porque vem bem a calhar. Tem um livro que eu li há uns anos, que é um livro legal pra caramba, chamado Everyday Stalinism, de uma historiadora chamada Sheila Fitzpatrick, que é um negócio assim. E basicamente é um livro ali, né, de uma historiadora profissional falando sobre o stalinismo do dia a dia, né, como é que as pessoas viviam e tal. E uma das características desse processo de industrialização forçada foi justamente a abolição do fim de semana, não tinha nem domingo. Trabalhar era a escala 7.0, né? Então, assim, o processo de industrialização da União Soviética, para ter sido, então, assim, para a Rússia, né, para aquela localidade ter saído de uma base agrária e se industrializado rapidamente, você não faz isso só com convencimento, né? Você precisa de bastante violência também, né? Mas, enfim, né, são sempre os outros, né, que botam a mão na massa, né? Geralmente não é quem escreve. Mas eles aboliram o fim de semana durante uma etapa lá, coisa que, né, era esperada. outra questão que eles falam, que eles, não, né, o historiador aqui, coloca é a imposição das especializações dos países do leste por decreto, que também viola a ótica econômica. Então, a nossa ideia de especialização é, se você tem vantagem comparativa, você se especializaria nisso. Stalin vai e só diz, você deve produzir A, você B, você C. E não estava nem aí para vocação produtiva, nada. Então, isso também é uma forma de distorção econômica que vai gerar prejuízos, né? E aí o Luiz mencionou o declínio da Tchecoslováquia, né, que antes, pelo menos, não estava tão ruim e foi só piorando, como acontece com vários outros países do regime do leste europeu. Ele cita o caso da Polônia, eu achei ele bem irônico com a Polônia na narrativa dele. Vou ver aqui. Ele cita, né, explica que Stalin foi mais, digamos assim, leniente nessa perspectiva com a Polônia, porque a Polônia era mais numerosa e com mais propensão a se rebelar. Basicamente o resumo da história, né? Fala um pouquinho da Iugoslávia, volta aquela separação, né, do Tito e Stalin, que a gente já discutiu no capítulo passado. E aí depois ele começa o culto à personalidade, os julgamentos, que eu acho que é a parte mais interessante desse capítulo, que é a parte que dá o eco com os sussurros do Orlando Figes, o arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, também vai tratar muitas coisas que o capítulo menciona. Então, ele vai falar do culto à personalidade,
dos julgamentos que são ensaiados. Ele cita em algum momento até que o julgamento fica até gravado para ser usado como backup, né? Que se der errado na hora do vamos ver, você vai passar a filmagem, que você tem que manter uma ótica de uniformidade do partido, né? É o partido que comanda, ele comanda daquela forma, então ele vai explicando a razão de ser desses julgamentos também. Fala das deportações étnicas, das vítimas, que quando não eram comunistas, elas não confessavam nem sob tortura, e na página seguinte aqui da minha linha, é onde ele fala das moradias subsidiadas, que aí ele não fala, né? Mas essas moradias subsidiadas são as expropriadas dos capitalistas, dos kulaks, dos prisioneiros de políticos, que aí você vai preso, mandado lá para o gulag, e a sua propriedade agora passa a ser do Estado. E algumas propriedades, como o Luiz, né, já falou, vão para os amigos do rei. Os políticos vão ficar com boas propriedades. A escala social sendo ditada pelos empregos públicos. Então, você vai subir na vida sendo empregado do partido. Ele cita aqui o uso do termo nacionalista como uma forma pejorativa, né, para condenar os comunismo iugoslavo, e aí em outros momentos mais na frente ele vai falar da separação, né? Então começa a ter uma perseguição dos comunistas que não são os moscovitas. Então aquele comunista que foi lá, sobreviveu às purgas do Stalin, foi vigiado muito mais proximamente, estava um pouco mais livres dessa vigilância e punição por esses julgamentos, né, do que os comunistas que não estavam em Moscou. Mais alguma? Deixa eu pensar aqui. Você tem algum comentário para fazer enquanto eu vou achando mais coisas? Eu acho que o que você está falando da questão ao culto da personalidade dele, isso fica muito claro que ele até fala uma hora que o judiciário soviético, até para o pessoal do direito aí, deveria ser a lei fundamental, ia ser seguida por todo mundo. Tá? Então, assim, é uma questão de ditadura mesmo, e muito pesada. Eu acho legal que na parte que ele fala do nacionalismo comunista, porque quando você tem, né, aqueles doutores, né, na Universidade Federal para falar a diferenciação do fascismo e do comunismo, do nazismo e do comunismo, uma das coisas que eles falam, não, poxa, o comunismo é internacionalista e o fascismo é nacionalista. Me falem um exemplo de comunismo internacionalista colocado em prática. Não existe. Os países mais nacionalistas que se tinham eram os comunistas. Não é à toa que a União Soviética era conhecida como pátria-mãe. E pela pátria-mãe valia você fazer qualquer coisa, tá? É só porque a Nayara falou do nacionalismo iugoslavo, mas talvez não existia país mais nacionalista, país não, né? Grupo de países que a União Soviética. E, Luiz, sobre o que você falou, é importante salientar que o Estado Democrático de Direito, ele é essencialmente liberal. Quando a gente vai falar de Estado Democrático de Direito, o que se pressupõe, um dos principais pilares desse Estado é o princípio da legalidade, que é o cidadão, em regra, ele é livre. Em regra, ele é livre. Ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. E o agente público é o contrário. O agente público só pode fazer o que a lei permite ele fazer. Porque a regra é, o Estado, ele não deve agir se uma lei não mandar ele agir dessa forma.
Isso se aplica para todos os direitos. No direito penal, não pode existir lei e nem castigo sem uma lei anterior que define ela expressamente, seja de conhecimento público. Nem nada disso existia. Então é justamente como você falou, o Estado democrático de direito, ele não está na União Soviética porque ele é um Estado essencialmente liberal. Continuando aqui, eu cheguei na parte que o Nathan falou, né, do Stalin antissemita. E aí é interessante, resgatando também as coisas que eu li nos outros livros, né, do Sussurros e do Arquipélago Gulag, que os judeus, para os alemães, eles eram os comunistas. Para os russos, os judeus viraram os fascistas, os capitalistas. Então, eles eram um povo que foi perseguido por todos os lados nessa época. Aí vai citando os números, né, de como o Stalin inicialmente não tinha revelado essas hostilidades com os judeus, mas aos poucos vai surgindo o discurso de ódio, vai surgindo o julgamento e priorizando condenação de judeus. Aí depois ele vai falar das instruções de investigação, que aí é interessante que tem algum momento aqui que eu não marquei exatamente, que ele fala até que assim, as penas já estavam previamente definidas. O julgamento, como que ia acontecer, ia ser direcionado para uma pena já previamente definida, não tinha julgamento em si, né? Tudo já estava às claras. E mais... Então, ele cita, ele dá alguns argumentos, né, de por que esses julgamentos existiam. Ele seria uma ideia de pedagogia, né, então era uma forma para o Stalin de mostrar o que deveria ser feito, né, de que você não deveria desviar do partido. Era uma forma de criar os bodes expiatórios para as falhas dos sistemas políticos e econômicos. Era uma forma de confirmar a doutrina, né, de reafirmar o poder político dele. E ele cita aqui também uma certa mobilização em relação à guerra, de reforço do grupo partidário dele. Depois ele vai, mais para frente, citar os arquipélagos. Aí ele não cita, eu não sei por que ele tem isso, às vezes, de não dar o nome para as coisas, né? Não sei se igual o Holodomor, ele nunca fala Holodomor, fala fome na Ucrânia. O arquipélago, ele coloca assim, os julgamentos eram apenas o pico visível de um arquipélago de repressão, que aí está fazendo uma referência, né, ao arquipélago Gulag. Prisão, exílio e trabalhos forçados. Em 1952, no auge do segundo terror stalinista, havia 1,7 milhões de prisioneiros em campos de trabalho soviéticos, mais 800 mil em colônias de trabalho, 2.753.000 em estabelecimentos especiais. A sentença normal do Gulag era de 25 anos, então ele mencionou, eu que estava errado, habitualmente seguida, no caso de sobreviverem, pelo exílio na Sibéria ou na Ásia Central Soviética. Que é aí que tem o livro O Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, é o relato dele como um sobrevivente, né? E nós vamos ver essa situação de trabalho forçado, da industrialização, às vezes colocava os homens para construir um canal com as próprias mãos, porque não tinha ferramentas. Cita que a família da vítima podia esperar 1 ano ou mais antes de saber que ele ou ela desaparecera. Porque aí você tinha os desaparecimentos políticos, a pessoa era condenada e fuzilada, e a família ficava como se, sem saber, né? Sem informações. Se a pessoa tivesse simplesmente desaparecido. Cita a prisão do Pitești, e aí tem um livro chamado Fenômeno Pitești, não sei se é Pitești, que vai tratar desse processo de tortura, né? Teve um sistema de tentar reeducar
as pessoas para que elas aprendessem a seguir a linha do partido, né? E isso era feito por meio de muita tortura. Então, não é um livro para quem tem estômago fraco. E, por fim, eu destaquei aqui um trecho em que ele fala que o Plano Marshall injeta 14 bilhões de dólares na economia ocidental e o Stalin tira mais ou menos isso da economia oriental. E aí eu encerrei minhas marcações. Minha fala agora vai ser breve, tá? Eu quero destacar mais uma vez o antissemitismo da esquerda, tá? Que, assim, e é um livro de esquerda, tá? Então, assim, eu posso ser até pior do que ele coloca aí. Mas uma das coisas que ele evita falar é que, como ele também não falou do massacre de Katyn, a Nayara até achou, estava numa citação, né, Nayara, no primeiro capítulo. Estava numa nota de rodapé. Não, nota de rodapé, desculpa, no primeiro capítulo. Ele vai, quando você tem a invasão de Hitler por um lado e de Stalin por outro na Polônia, o que aconteceu? Entre final de 39 e 41, que é a invasão alemã, quando a Alemanha invade a União Soviética, o Stalin deportou milhares de judeus para Hitler. Tá? Existem vários livros mostrando isso. E aí é muito interessante, tá? Ele fala também uma mentira nesse livro, que o antissemitismo não condiz com o lexo marxista, tá? Mas isso é uma controvérsia na literatura muito grande, tá, gente? Porque no livro Capital, Marx coloca muitas das vezes os judeus como pivô dos problemas da sociedade, tá? E a revolução, o Marx não fala que a revolução teria que passar por extermínio de judeus, não é isso, mas o antissemitismo não era simplesmente o antissemitismo que tinha no mundo, não era simplesmente de eliminação, de extermínio, como foi na Alemanha, tá? E como foi depois na União Soviética. Mas Marx, no Capital, ele tem várias passagens, tá? Bem críticas aos judeus, e muitas das vezes coloca os judeus como os capitalistas, tá? Então, isso também retoma um pouco, gente, da questão que nós vimos, Nayara, naquele livro daquele economista, o Ferguson, como é que ele chama, gente? Greenspan. Não, Greenspan não, antes do Greenspan. Não, Niall Ferguson, não? Não é o Niall Ferguson, Esse não. é historiador, né? É historiador. Foi o Thomas Sowell. Thomas Sowell, desculpa, Thomas Sowell, tá? Thomas Sowell. É porque existe um economista também que é Ferguson, mas ele é mais na área de microeconomia. E o Sowell vira e fala, muitas das vezes, né, na sociedade, o pessoal de esquerda arruma um problema, arruma um culpado, e com esse problema e com o culpado, aparece um salvador, que vai consertar o problema e eliminar o culpado, tá? Então, gente, temos que tomar cuidado com essas narrativas que são impelidas para nós hoje em dia. E aqui, mais uma vez, que eu gostei muito do capítulo nesse sentido, tá? Deixou uma coisa pelo menos clara. Antissemitismo não é uma coisa de direita, e não quer dizer que não existe antissemitismo na direita, tá, gente? Só que antissemitismo é simplesmente antissemitismo, tá? E tá até hoje enraizado em muita gente na sociedade. Eu também queria falar bem a respeito disso, porque numa das páginas desse capítulo fala que o coronel das forças de segurança da União Soviética, deve ser de uma região, né, porque a União Soviética é muito grande, deve para ter só um coronel, Vladimir Komarov, ele tentou ampliar as acusações a fim de configurar uma grande trama judaica contra a União Soviética. Então ele tentou conduzir as investigações a respeito de conspirações contra a União Soviética para que essa conspiração tivesse a responsabilidade judaica. E aí abre aspas para ele: judeus são uma gente baixa, suja,
todos os judeus são canalhas nojentos. Toda oposição ao partido é constituída por judeus. Judeus por toda a União Soviética estão realizando uma velada campanha antissoviética. Os judeus querem aniquilar os russos. Isso aqui tem alguns vídeos no Instagram de falar quem é essa frase. Aí você lê a frase e aí a pessoa tem que responder. Isso aqui é de fulano ou de ciclano. Isso aqui, se você trocasse russos por alemães aqui, facilmente já seria uma frase do Hitler, né? Os judeus querem aniquilar os alemães. E fala que o antissemitismo assim tão explícito talvez fosse constrangedor até para Stalin, mas fala que todos os 15 réus judeus foram julgados secretamente e só um não foi morto. Ou seja, 14 judeus foram executados. E aí a gente vê isso até hoje, né? Você vai na internet e pesquisa anti-sionismo, né? Você não precisa de antissemitismo, porque a esquerda ela não seria antissemita, né? Ela seria antisionista. Pesquisa anti-sionismo esquerda. Aí tá lá assim, basta de genocídio na Palestina, em português. Aí do lado, Lula, rompa com Israel já. Porque, e aí eu queria realmente entender, a esquerda ela não é antissemita, mas por que que no Brasil a esquerda brasileira está se preocupando com a questão sionista ou a questão da guerra entre Israel e Palestina? É porque essa é uma pauta da esquerda mundial? A esquerda, ela representa algum valor anti-sionista? A esquerda, um dos valores da esquerda é o anti-sionismo? E assim, na época que estourou esse conflito entre Israel e Palestina, eu perguntei para um amigo meu que é assim, esquerdista do Twitter mesmo, de comentar em tudo. Perguntei assim, a esquerda é antissemita? Aí ele ficou um tempo parado assim, pensando. Ele falou assim, ela é antisionista, né? Mas aí eu falei assim, e antissemita? Aí ele ficou parado assim e não respondeu. Eu não vou ser, tipo, leviano de falar assim, todo esquerdista é antissemita. Mas eu queria entender, assim, vendo todos esses fatos, esses entendimentos aqui, entender por que que a esquerda mundial, e aqui está um exemplo do Brasil, o que que o Brasil tem a ver lá com Israel e Palestina, né? A milhares e milhares de quilômetros de distância. Coloca faixas na rua e faz protestos, passeatas a respeito de uma questão sionista. E para mim, isso são evidências de uma pauta mundial da esquerda antissemita. Não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas essa é a minha visão, devido aos fatos apresentados aqui. Assim, se eu posso só fazer um comentário, eu não vou assim acrescentar muita coisa a respeito disso. Uma coisa que me deixou um pouco estarrecido, né, foi a reação, às vezes, de muitas pessoas ou partidos vinculados à esquerda ao atentado terrorista, né, de 3 anos atrás, né, foi em 2023, né, aquela invasão do Hamas. Agora eu estou assim, não foi, ô Luiz? Foi, né, 2023, em outubro de 2023, né? 7 de outubro. Oi? A de 7 de outubro. 7 de outubro, isso, de 2023, né? E, assim, até então, né, eu sempre achei, né, a esquerda tipicamente virulenta com o Estado de Israel, né, Israel é um país ali sempre aliado dos Estados Unidos, e aí eu imaginava que a questão era uma espécie de anti-americanismo ali, né, acoplado à questão de Israel, enfim, né, a certas questões territoriais ali, aquela lógica opressor e oprimido ali e tal, né, mas houve um, eu não vou ser leviano e dizer que foi todo mundo, né, mas houve uma espécie de relativização ou apoio, né, explícito àquelas coisas horrorosas que o Hamas fez, que me deixou realmente estarrecido, assim, a ponto da gente ver figuras, às vezes, mainstream até da política brasileira, dando uma escorregadela, né, para condenar aquilo, né, assim, quando a coisa mais fácil do mundo é você condenar aquele tipo de coisa que eles fizeram, né? Você não precisa ser propriamente uma pessoa muito, né, um santo moral para perceber que aquilo ali foi um ato de violência inimaginável. Então, isso aí, né, que o Nathan comentou, quando houve aquele terrorismo, né, no dia 7 de outubro, parece que abriram-se certas comportas ali, né, de preconceito antissemita, né, por parte da esquerda, que são aterradores, né, isso é uma coisa estranha, né, porque é curioso até assim quando a gente pensa em resposta das autoridades a respeito disso, né, porque o antissemitismo de direita ele já é proscrito
e ele é associado, né, muito propriamente ao nacionalsocialismo, né, ao regime nazista, só que parece que tem um certo antissemitismo de esquerda que tem alguma circulação aí, tudo, e que tenta se esconder por trás, né, de uma suposta crítica antisionista, né? Bom, se você apoia aquele ataque terrorista, né, de outubro, você não é exatamente antisionista, você é outra coisa, né? E aí as pessoas estão com um pouco de receio, talvez, né, de dizer explicitamente que outra coisa é essa, mas é a coisa, né? Apoiar aquilo ali é um atestado mesmo, não tem jeito. Assim, eu não vou falar com minhas palavras, é o que você falou, eu lembrei exatamente disso, tá? Passavam que os terroristas, além de estuprar crianças, cozinhavam as crianças, gente. Não, foi uma coisa horrível, assim, Vocês imaginam uma coisa dessa? E o pessoal defendendo, coloque lá, gente, o pessoal do partido. Eu vi muita gente defendendo na universidade, tá? Então, o Aloysio está falando isso aí de jornalista, na Universidade Federal eu escutei muita gente, tá? Rapaz, se eu fosse falar o que eu já escutei. E assim, a única o Aloysio, eu acho que foi categórico, que colocam sempre o antissemitismo no colo da direita, mas na verdade antissemitismo é antissemitismo, e uma coisa que o Aloysio falando me lembrou muito, que o pessoal acha que o antissemitismo nasceu na Alemanha nazista. O antissemitismo era muito forte, gente, inclusive em democracias. Você tinha antissemitismo nos Estados Unidos, você tinha antissemitismo em grandes partes da Europa, e parece que na Grã-Bretanha sempre foi um pouco menor, mas Estados Unidos era muito grande. Só que chegou um momento que esse horror se enquadrou no nazismo e no comunismo. E agora, mais uma vez, essa Free Palestine, né? E sempre com esse papo, Free Palestine. Toda vez que acontece alguma coisa, Free Palestine. Só que esse pessoal LGBT, não sei o que, mais o que, porque eu não sei a sigla toda, infelizmente é ignorância minha. Então, não estou errando por preconceito, é ignorância. É porque cada dia tem uma coisa a mais. Eles colocaram em Copacabana, vocês devem ter visto, um monte de plaquinha a favor do Hamas. Só que se eles forem lá, eles nem pisam lá, eles vão queimar eles, porque todos os homossexuais são queimados. É igual quando eu vejo um homossexual, Aloysio, com a camisa do Che Guevara. Você tá de sacanagem comigo, olha o que o Che Guevara falava que ia fazer com os homossexuais, gente. Tá? Então, assim, é isso. Algo mais, gente? Algum outro comentário? De outra categoria, talvez? Se pegasse um corte disso que a gente, dessas que a gente acabou de discutir aqui, para colocasse no Instagram, um negócio assim, gente, o Lendo Economia ia bombar, tá? Nossa, rapaz. Mas não ia sei se ia bombar. bombar de pessoas que. Não, ia bombar de gente xingando. É de gente vindo brigar, querendo fazer debate, mas ia bombar. Mas dependendo do público, às vezes não sei. Eu sei que a gente vê essas coisas assim, né? Debates, por exemplo, desse assunto, né? Da Palestina. Eu lembro que na época do 7 de outubro, pouco depois, né, surgiram debates sobre isso com muita frequência, na universidade, em sindicatos, mas aí você vai ver quem são os convidados para o debate. Não tem duas visões no debate, é um palestrante de uma visão só. Então, não é bem debate, né? Esses debates são aquele debate só com mediador, né? Assim, não tem. É uma competição para ver quem é mais radical ali, né? Eu sou mais radical, não tem realmente. Tem certos assuntos que nas humanidades são proibidos mesmo, né? Assim, certas visões, né, são proibidas. Eu agora, já que tem um pouquinho de tempo, aproveitando também que o Luísio está aqui, vai participar sempre aqui, eu quero fazer uma pontinha no debate dele com o Natan,
sobre a visão positiva dos regimes de esquerda nas sociedades liberais, né? Nas sociedades democráticas e liberais. Aí eu acho que tem duas coisas, né? Aquela frase que cada um atribui a uma pessoa, mas o Churchill falava dela que se você não é socialista até os 20 anos, você não tem coração. Se você é socialista depois dos 40, você não tem cérebro, tá? Mas associam essa frase a outros autores também, mas o Churchill fala. Então, primeira coisa, a retórica socialista, eu acho que ela é mais chamativa, tá? Porque você pensar bem no socialismo, poxa, vai ser todo mundo igual, né? John Lennon, Imagine, tá? Todo mundo igual, não existem diferenças entre as pessoas. É romantizado. Aí você passa na rua, você vê algumas questões que afetam todo mundo, tá? Questões sociais, aí você pensa, poxa, não, mas o líder está falando que se fizer isso, é muito mais chamativo, gente, agrada muito mais, tá? Por outro lado, o liberalismo ou a economia de mercado basicamente fala, poxa, o que você vai ter é questão do seu esforço. Então, não tem como. A solução é trabalhar, passar aperto no início e depois conquistando as coisas, a meritocracia. Mas um cara de direita tem que falar, ó, não existe caminho fácil para o paraíso, tá? Você vai ter que passar por certos espinhos para depois você chegar no paraíso. Então, eu acho que pós Segunda Guerra Mundial, a comunicação entre os povos se tornou mais ampla e você teve um momento de guerra. Depois de guerra, geralmente, o pessoal tem um certo conformismo e essas ideias mais bonitinhas são legais, não de botar na prática, como que a Europa, poucos países colocaram na prática, assim, pelo menos na Europa Ocidental, tá? Então, primeiro, eu acho isso. E o meu outro ponto, que é o principal deles, é que a União Soviética, durante muito tempo, isso agora tem vários relatos, depois que saíram os arquivos da União Soviética, na KGB, na década de 90, que eles eram infiltrados nos meios de imprensa dos países democráticos, nos sindicatos, tá? E existem até histórias de um primeiro-ministro inglês que era da União Soviética, tá? Então, eles pagavam durante muito tempo plataformas políticas, tanto no Partido Democrata como no Partido Trabalhista, tá? Então, assim, que eram os dois partidos assim, mais influentes no mundo ocidental. Então, só colocando um ponto a mais, eu acho que ainda tem essas duas questões que eu acho que conversam com o que o Natan e com a Aloysio falou, tá? O fascínio da esquerda, que é bonitinho, é mais agradável, é mais palatável, e também, eu não diria a propaganda, é a propaganda comprada no sentido de influenciar. Agora, eu concordo com a Aloysio plenamente. Nunca acreditei nessa guerra que você falou lá, Natan, daquele escritor italiano, o Gramsci. Antônio Gramsci. Nunca acreditei. Não tem como você fazer, não tem como você fazer. Eu acho que isso é teoria da conspiração mesmo. Mas que, de alguma forma, eles tentaram influenciar por meio de dinheiro, tá? Tem um filme, gente, muito legal na Netflix, que fala até do George Orwell, tá? Mas não é sobre ele, que mostra isso, de um jornalista premiado no início da década de 30 nos Estados Unidos, que ele foi para a União Soviética, se eu não me engano, para ser um... Pô, será que é o cara que vai para a Ucrânia cobrir exatamente. Eu assisti esse filme, eu esqueci o nome, o George Orwell aparece.
O Aparece. Gareth Jones, o escritor? É Gareth Não. Jones, né? Isso, eu acho que é. Eu Que acho que fez é. a fome na Ucrânia. Isso. Esse é o nome do jornalista, se não me engano. O nome do É. filme eu não me lembro, mas o Não, jornalista o é esse. jornalista é o que foi para a Ucrânia e achou. Isso, é o Isso. Gareth Jones. Não, mas não é esse, não. É um outro filme de um jornalista, esse eu também já vi, que ele ganhou vários prêmios nos Estados Unidos, e ele foi repórter, se eu não me engano, do New York Times, e ele era pago pelo regime stalinista para fazer propaganda a favor da União Soviética. Não é o cara que escreveu 10 Dias que Abalaram o Mundo? Eu vou ver aqui. Eu vou ver. Confere aí. Eu Falo não com sei, quer dizer, você. eu posso estar falando a maior besteira, né? Mas pelo menos eu estou perguntando, não estou afirmando nada. Mas eu sei de uma história de um cara que era pago realmente para publicar, enfim, né, matérias elogiosas. Mas eu conheço essa história assim. A bem Sombra por de alto. Stalin. O filme chama A Sombra de Stalin. A Sombra, o Assistam esse Agraciado? filme. A Sombra de Stalin? Chama A Sombra de Stalin. Assistam esse filme, muito bom filme. Deixa eu ver aqui. E ele é de antes da guerra, tá, gente? Isso é de antes da guerra. Essa questão... E o primeiro-ministro inglês que existe uma teoria da conspiração que era agente soviético, que chama Harold Wilson, tá? Ah, tá. Não, é outra coisa. Ó, deixa eu complementar um ponto que o Luiz foi falando do apelo, de que é apalatável, e aí a gente lembra de outras coisas que também a gente discutiu no livro dos Ungidos, que é que o comportamento da esquerda tende a ser de jogar a responsabilidade de tudo para o Estado. Então é uma forma de vida, de certa forma, mais fácil. Você não tem que resolver nada. O Estado resolve. Então, tem pessoas pobres na rua, não é você que tem que doar o dinheiro para essas pessoas, é o Estado que tem que resolver. Tem algum problema de educação? É o Estado que tem que resolver. E aí o Estado com dinheiro infinito, né? Pode falar, Nathan. Primeiramente, eu não sei se as meninas querem falar alguma coisa, aí a gente tá falando, não tô deixando elas falarem, mas isso me lembra um pouco o método que é ensinado pra gente a fazer a redação Enem. Porque eu vi um dia num comentário de uma mulher falando assim, gente, por que que o Estado não coloca as pessoas que tiram 1000 no Enem para ir lá e resolver os problemas econômicos, sociais, filosóficos do Estado? Porque basicamente você tem que ir lá a proposta de intervenção, né? Quem vai fazer, o que vai fazer, onde vai fazer, aí vai fazer propaganda, vai fazer palestra para colocar em escola, e o Estado vai promover isso e aquilo. E assim, para fazer redação funciona, mas na prática não funciona dessa forma. Não é como se os estudantes do Enem tivessem as soluções para o mundo e ninguém nunca tivesse pensado nisso antes. Porque o Estado, ele falha muitas vezes. Ele falha na maioria, esmagadora das vezes. Então, assim, não é simples assim, né? Ah, vamos colocar o Estado para fazer e se a gente falar o que fazer, onde fazer e por meio de qual ministério fazer, vai dar certo, né? Não é assim que funciona. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Algum outro assunto? Então tá. Eu acho que, se não me engano, o próximo encontro é o encontro que daria no dia 7 de setembro e a gente transferiu para o dia 8, que é terça-feira, tá? Porque dia 7 é feriado. Então, nosso próximo encontro, excepcionalmente, será na terça-feira, também às 19 horas. E, se não me engano, o próximo encontro também é um encontro que tem uma carga de leitura um pouquinho maior. Acho que são umas 50 páginas, porque eu tenho o capítulo e tenho um coda. Aí, para separar, ia ficar só um pedacinho, eu achei melhor a gente juntar. Então, programem-se para ler com mais antecedência, porque a carga é um pouquinho maior. Então, muito obrigada. Por hoje é só. Vou encerrar a gravação e até o próximo. Muito obrigada pela presença.